Sejam bem-vindos a mais um episódio de Um Dia na Rotina. Eu sou a Bruna e aqui no canal eu falo sobre trabalhos e profissões contando a história de diferentes pessoas. E hoje a gente veio até o consultório de dentista para contar a história da doutora Olga. Seja bem-vinda. Obrigada, Bruna. Muito obrigada por obrigada. topar esse convite. Obrigada. E eu queria já começar te perguntando assim da tua história com a odontologia, né? Para quem não sabe, dentista é odontologia. E queria começar assim falando um pouquinho de ti. Como que tu se interessou? Como que começou isso? Então, Bruna, eu desde a época de colégio, eu sempre gostei da parte de biologia, de ciências, então eu sabia que o meu foco já estava voltado para a área da saúde. E aí, quando chegou a época de vestibular, eu falei, o que eu vou fazer, né? E eu, então, optei pela odonto, porque eu dizia assim, 4 anos, na época eram 4 anos, eu falei, vou fazer a faculdade e tá tudo ótimo, né? E aí eu passei, e aí eu comecei a estudar, e eu fiz uma turma muito legal na faculdade, que até hoje nós nos encontramos. E aí eu fiz o curso e comecei a minha vida profissional dentro da odontologia. Então foi uma coisa meio voltada, já vendo lá atrás no colégio, que área que eu gostava. Eu sabia que eu não queria fazer nada de ciências humanas, nem de matemática, nem de engenharia, eu queria fazer uma coisa da saúde. E aí eu fui. E, vou ser bem sincera, tenho que dar o crédito, eu me lembrava da minha odontopediatra. Eu falei, era tão legal, doutora Thelma, vou fazer igual. É isso. Mas sabia que quando eu era criança, pra quem não sabe também, ela foi minha dentista, né, Uhum. infantil. Eu queria ser dentista uma época por tua causa. Tá vendo como influencia? E eu fico muito feliz de saber disso, tá vendo? Eu não segui porque eu descobri que eu tenho vários problemas com sangue ali, coisas, mas influencia muito. Tá bom, influencia, né? Isso, Sim, que bom, total. querida. Tu falou ali um pouquinho da faculdade, né? Mas, além da faculdade, que experiências que é interessante, assim, a pessoa que quer começar a saber que ela precisa ter? Que caminho seguir ali, né? Eu sempre falo assim, faça uma excelente faculdade, aproveite o máximo. A gente está numa época onde a gente está ali com seus 18, 17, 19 anos e tem muita coisa para focar na vida, além dos estudos. Mas uma base de bom estudo ali é muito importante, porque você vai usufruir de tudo isso lá na frente, né? E depois que se formar, procurar logo um consultório, trabalhar com alguém, talvez não recém-formado sozinho, mas procurar trabalhar com alguém, procurar o auxílio, aprender com outro profissional que está trabalhando. Isso dá uma experiência profissional bastante grande, né? E pense o que você gosta de fazer, aproveite esse tempo inicial de clínica para entender realmente o que é que você gosta de trabalhar. Eu vejo hoje muitos recém-formados que reformam e já vão direto fazer um curso. E nisso eles focam, eles vão fazer curso para fazer estética, mas aí resolvem que querem fazer ortodontia, mas daí resolvem que vão fazer implantodontia e acabam não focando exatamente num caminho, eu diria assim, até bem feito, sabe? Então, o conselho que eu dou hoje é: se forme, passa pelo menos um ano ali trabalhando com uma clínica, trabalhando no geral, fazendo um tratamento de canal, atendendo uma criança, fazendo uma pequena cirurgia e diga assim, puxa, é esse caminho que eu quero. Aí, então, você segue a sua especialização. Para identificar o que gosta e o que não gosta, Isso, porque né? a odontologia, ela tem muitos caminhos a seguir. Desde um hospitalar, que quem quiser fazer uma cirurgia bucomaxilofacial, até a parte somente de estética, né? De harmonização facial. Então, no meio disso, existem vários caminhos. Então, procure ver o que você gosta e se alinhar dentro disso. Está muito em alta agora, né, cirurgias estéticas, então tira essa dúvida. O profissional da odontologia, ele pode fazer esses procedimentos? O profissional da odontologia, ele pode fazer dentro de um limite. Foi agora autorizado o profissional da odontologia a fazer rinoplastia. E aí todo mundo até foi contra tal. A questão é, o profissional que está habilitado para fazer isso, ele pode. Né? Claro que não é um recém-formado que vai sair e vai fazer uma rinoplastia. Eu não vou fazer uma rinoplastia, né? Então, quem vai fazer? Aquele que vai fazer a especialização na parte bucomaxilofacial, que vai trabalhar dentro do hospital e ali então ele pode fazer uma recuperação de mandíbula num acidente, fazer uma recuperação de maxila, fazer uma cirurgia ortognática dentro da ortodontia e também já fazer o ajuste da parte nasal. Esta é que é a ideia. E não um colega que faz harmonização ou que faz tratamento de canal vai fazer uma rinoplastia. Então, tudo tem o seu porquê.
Na área médica também tem isso, não é porque ele é cirurgião cardíaco que ele vai operar o dedão do pé do paciente, né? Sim. Então, cada um dentro do seu caminho, mas sim, essas portas estão se abrindo para a odontologia e eu fico muito feliz. Você já falou um pouquinho ali das áreas, né? Mas fala um pouquinho mais assim. Tem a parte de harmonização facial, tem a parte ali do aparelho, que é a parte ortodôntica, isso. Tem a parte de cirurgia. Isso, a parte endodontia. Então, a gente tem a parte das restaurações estéticas dentárias, que seriam as lentes de contato, as resinas, né? Então, essa é a parte de dentística. Então, você faz a especialização em dentística. Temos a parte dos tratamentos de canal, que seria a endodontia. Temos a parte das cirurgias periodontais, de gengiva e de implantes, que seria a especialização em periodontia. Temos a parte das crianças, né? Que é a parte da odontopediatria. Temos a parte da correção da posição dos dentes, que seria a ortodontia. E então tem essas partes mais novas, que seria a harmonização facial, a cirurgia bucomaxilofacial, já tem também o seu tempo, né? Seriam essas as linhas dentro das especialidades. Uma dúvida que no caminho eu vim pensando sobre isso aqui na minha época, né? Falando assim, eu usei o aparelho de bracket, né? Isso mesmo. E agora tem os novos, tem que os são os alinhadores. invisíveis, né? E qual que é a diferença? Assim, é o mesmo princípio? Como é que funciona? O princípio biológico, Bruna, é o mesmo, né? O que é que mudou? Eu sempre digo, mudou a ferramenta, mudou o material com que você vai fazer aquele dente ir para a posição correta, né? Então, antes a gente tinha acesso ao quê? Aos brackets, né? Lá atrás, 1960, lá atrás, tinha aquelas bandas onde se bandavam todos os anéis, né, nos dentes. Aí depois, então, veio a adesão dos brackets, né? Que foi a época de ouro da ortodontia. Inclusive, você fez o tratamento com os brackets. Aí vieram os brackets de cerâmica, os brackets transparentes, né? Isso, então os pacientes gostam. Ainda se usa isso, tem muitos profissionais que falam. E agora temos os alinhadores. Os alinhadores, então, é o que tem de mais moderno dentro de um tratamento ortodôntico, onde tudo é feito digitalmente. O preparo do tratamento ortodôntico é feito dentro do digital, onde então esses alinhadores são pré-formados e são entregues aos pacientes para que vá evoluindo o caso. Então, é claro que a gente tem uma série de vantagens em relação a isso, de conforto, de tempo de tratamento em alguns casos, né? E o paciente, eu acho que de tudo é a parte de conforto, de estética para alguns pacientes, também, autoestima, né? O paciente se sente bem, né? Muitos pacientes adultos que nunca tratavam, porque diziam, jamais eu vou colar meu dente cheio de metal, hoje estão conseguindo recuperar não só a estética e a autoestima, mas também a função da articulação temporomandibular, a função de ter a ideia de sorrir, já que a gente está mais exposto hoje em mídias, em fotos, né? Então, o paciente realmente busca essa estética mais, digamos assim, de maior prontidão, mais rápida, né? O paciente começou, quando que chega para começar o nosso tratamento, né? E não aquele tempo que você faz com os brackets, às vezes de 2, 3, 4 anos, né? Dependendo da complexidade do caso. E sobre, assim, alguns desafios que tu enfrentou na tua carreira, tem algum que tu possa compartilhar? Desafios. Eu me formei depois de 3, 4 anos, como eu falei, eu fiz um tempo de clínica, onde eu trabalhava de uma forma geral, eu atendia tudo, e aí eu resolvi então que eu queria fazer a odontopediatria. E aí eu fui para São Paulo fazer odontopediatria, a especialização lá, e eu gostei muito lá na Universidade de São Paulo, na USP, e eu comecei a trabalhar, então quando eu voltei para Florianópolis, eu fiquei 5 anos lá, eu fazia só odontopediatria, eu não atendia nenhum adulto, né? E isso me deu uma força muito grande, por isso que eu digo, foque no que você quer realmente realizar, né? E isso me deu uma força muito grande dentro da odontopediatria. E aí a odontopediatria me mostrou a ortodontia, onde eu comecei a ver as crianças que muitas vezes tinham os dentes mal posicionados por força de hábitos, de uso de chupeta, chupa-dedo, né? Às vezes questões da própria fala, né? Da própria fonoaudiologia. Então tudo isso, a questão de espaço dentário, e aí isso começou a me levar para o lado da ortodontia.
Então, ali foi um desafio para mim, porque eu dominava muito bem a odontopediatria, mas eu vi que tinha esse lado forte, e muitas vezes a gente hoje, com toda essa parte da prevenção, né, a gente consegue hoje manter as crianças livres das cáries, não é 100% ainda, mas eu diria que esse mundo mudou, então hoje você faz muita prevenção. E aí eu falei, puxa, só que com os dentes inteiros, muitas vezes os dentes não estavam bem posicionados, muitas vezes a criança tinha problema de dor aqui, muitas vezes a arcada, a respiração era somente pela boca e a gente tinha todo um estreitamento, e eu disse, eu vou também trabalhar nessa área com as crianças. E foi quando eu fui para Curitiba, e foi outro desafio, porque eu já estava casada, já tinha meu filho, vamos fazer o curso de ortodontia. E aí então eu juntei os dois. E aí, para mim, foi realmente, assim, digamos assim, a cereja do bolo, sabe? E é como eu trabalho hoje muito, só que hoje eu já trabalho com os adultos também, principalmente com a chegada dos alinhadores, né? Tipo Invisalign. Né? Então, foi esse campo hoje que realmente me trouxe. São esses desafios que eu acho que a gente tem que estar sempre de prontidão e ver o que é que está chegando, o que é o futuro, o que é o novo, né? Porque vocês, como pacientes, também procuram isso, né? E aí a gente tem que estar sempre procurando. Eu digo que esse desafio maior, eu não digo nem da odonto, eu acho que qualquer profissão nessa ideia é procurar o novo, aonde eu posso melhorar para oferecer para o meu cliente, para o meu paciente, né? Até aqui no canal as pessoas falam assim, independente da área mesmo, está sempre atualizado, né? Exatamente. Sim. E uma dica que tu teria para dar assim para alguém que tá na dúvida, como é que foi? Será que eu começo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Uma dica para começar. Eu diria assim, ó, procure observar bem o dentista que você vai, sabe? Porque tanto para mim quanto para a Bruna, foi o que nos influenciou. Você pensou até em fazer odonto, né, Bruna? Procure ver, eu já tive, por exemplo, pessoas que vieram no meu consultório e passaram um dia aqui comigo. Ai, Tonoga, eu tô pensando em fazer odonto, eu acho que eu vou ficar aí um dia. E ficaram do lado, viram como é o dia a dia, como se fosse tipo uma estagiária ali comigo. E dentro disso, decidiram se queriam, ou tipo, como você falou, ai, com essa coisa de sangue eu não quero, não é? Não é pra mim. Então a pessoa começa a ver, não sei, eu tenho uma colega que ela é médica, hoje pediatra, e ela falou que ela queria muito fazer odonto, e ela foi no consultório do dentista, ela fez isso, e ela disse, não, eu não quis mais, porque eu falei, eu não vou querer mexer naquele mundo pequeno que é a boca. É verdade, ela disse, eu não vou, eu não tenho habilidade, ela disse. Então, são essas questões que eu acho, essa é a dica que eu dou. Você tá pensando, mas não tem certeza? Fala com colegas, eu posso ficar um dia aí com você para ver como funciona o dia a dia de consultório, né? Porque uma coisa é você ver o sorriso pronto, outra coisa é ver como que se constrói isso, né? Sim. Então, por falar em construir isso, a gente pode dar uma olhada nos instrumentos no consultório? Vamos lá? Vamos lá. Então vamos. Então, hoje, uma das coisas mais legais que a gente tem para trabalhar e mostrar para o paciente, e dar tchau para aquelas massinhas de antigamente, que as pessoas não gostavam, é fazer o escaneamento. Então, quando a gente escaneia através dessa varinha aqui, a gente então filma o dente do paciente e a gente tem esse resultado aqui, onde a gente vê e acompanha como está o tratamento. Então, aqui a gente vê que esse paciente, olha, precisamos corrigir aqui, temos apinhamento, temos aqui uma mudança de posição, podemos ver os pontos de contato aqui, não podemos deixar, onde a gente vai fazer, né? Então, a gente consegue trabalhar e mostrar para o paciente qual a necessidade do tratamento dele. Então, esse aqui, digamos, é o que temos hoje de mais moderno dentro do planejamento ortodôntico, que vai nos levar a tratar e a cuidar dos dentes do paciente. E, no geral, como é que funciona a famosa cadeira que mostra pra gente? Isso, então como faz? Aqui tem a cadeira odontológica, onde o paciente senta, você tem os controles todos mecânicos aqui com a luz. Aqui, então, a gente tem, onde sempre fica a seringa tríplice, famosa para quem é dentista, tem o ar, tem a água, quando vocês sentem que a gente lava, né? E bota o arzinho. Aqui, então, como a gente chamamos isso de canetas. As canetas de alta rotação, a turbina, onde ela gira bastante rápido, por isso sai aquela aguinha para justamente resfriar
o dente do paciente enquanto é tratado. E aqui a gente tem o que a gente chama de caneta de baixa rotação, fazer uma profilaxia, um polimento com disco de lixa. Então a gente tem uma turbina de uma força menor. E qual que é a parte que tu mais gosta da tua rotina? A parte que eu mais gosto é receber um paciente e começar aqui. Fazer uma boa limpeza, uma boa profilaxia, filmar o sorriso do paciente e aqui a gente poder definir que plano de tratamento a gente vai seguir, conseguir dar a ele as opções que a gente tem de mais atual, de moderno, conversar com o paciente, saber qual é a queixa principal do paciente. Uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo para finalizar é o que tu aprendeu sobre ti mesma enquanto tu trabalhava com essa profissão? Bruna, eu aprendi, eu acho que essa parte, eu sempre busquei isso na minha profissão, que é essa parte do atendimento mais humanizado, do abraço ao paciente, sabe? Eu aprendi que tudo tem uma resposta, então quando você recebe o seu paciente bem, eu gosto disso, de receber, de abraçar, de conversar, de saber como foi o dia, essa resposta vem, a gente tem essa troca e isso para mim eu acho que foi o mais importante, eu acho que dentro disso é uma das coisas que eu mais gosto, como eu falei, receber o paciente e conversar, saber como ele vai, conseguir deixar esse sorriso que é tão importante para todos nós, mais bonito ainda. Então, para mim, essa resposta que eu tenho das crianças, que é muito natural, talvez foi alguma coisa que ainda me trouxe mais isso, porque a criança chega, abraça, oi tia e tal, e essa resposta, isso para mim foi muito importante, isso foi um aprendizado muito legal. É bem genuíno, né? Isso, e daí assim, nossa, é muito show. Então, muito obrigada por participar, queria te agradecer de novo por topar esse convite. Obrigada, Bruna, adorei, muito sucesso para você também, eu sei que você aprende um monte com todas as entrevistas que você faz e tudo de bom, adorei estar aqui contigo. Obrigada. Então, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo, já passamos dos 200 inscritos, mas eu tô com a meta de chegar nos 500 ainda esse ano, então me dá essa forcinha. Deixe o seu like e comenta o que mais você quer ver aqui num dia na rotina que eu posso trazer aqui pro canal. Um beijo e até a próxima!